Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre as constantes de acoplamento spin-spin, né? Constante de acoplamento indireto spin-spin, e dentro da espectroscopia de ressonância magnética nuclear, e por que que esse parâmetro de ressonância aí é tão importante na elucidação de moléculas, tá? Dentro dessa espectroscopia. Então eu vou definir para vocês o que é a constante de acoplamento indireta spin-spin, ou basicamente constante de acoplamento, como é mais dito, e o sinal dela é dado por esse símbolo, por essa letra J, né? E aí a gente vai tentar entender um pouco do acoplamento em sistemas AX, AX2, AX3, e vamos tentar entender esses comportamentos intuitivamente para chegar na regra da multiplicidade da constante de acoplamento. E, e aí o que a gente precisa fazer para fazer a atribuição de espectro dos sinais na RMN, ok? Então vamos lá. Então nós vimos na aula anterior sobre deslocamento químico que os diferentes deslocamentos químicos são causados por diferentes H secundários sentidos por esses núcleos, né? Só que a gente esqueceu, ou na verdade, de propósito, a gente negligenciou o efeito do alinhamento, por exemplo, do momento magnético de spin do núcleo A em relação ao seu vizinho núcleo B, né? Lembrando que dentro da ressonância magnética nuclear, esses núcleos ativos aí dentro desse campo magnético vão se comportar como ímãs dentro de um campo, né? Então, dependendo do alinhamento de um núcleo em relação ao campo, isso vai afetar o alinhamento, ou a energia, ou o estado de spin do núcleo, do seu núcleo vizinho, certo? Então, o efeito desse alinhamento dos momentos magnéticos entre dos núcleos vizinhos aí causa um desdobramento nos sinais, tanto de A quanto de B, se a gente estiver pensando aqui, como é o caso, em dois hidrogênios vizinhos A e B que são quimicamente não equivalentes, ou seja, cada um dá um sinal diferente. Tá? Isso vai gerar um aumento no número de sinais do meu espectro, vai aumentar a complexidade do meu espectro, mas por outro lado eu vou ganhar mais informação, né? Então são mais informações que vão me ajudar a elucidar o meu espectro, ou principalmente se eu estiver fazendo, tirando ou analisando um espectro de um composto que eu não sei a estrutura, que o intuito é realmente caracterizá-lo, um composto novo, né? Ou tentar saber se a minha reação química, o produto da minha reação química deu o composto desejado. Então, a interpretação de sinais singletos, né, que tem só uma linha por deslocamento químico é difícil, né? Por quê? Porque a gente não consegue distinguir grupos como CH3, CH2 e CH, por exemplo, em moléculas orgânicas aí, né? Já o J, a constante de acoplamento, ela é o desdobramento desses sinais em múltipletos, em vários picos, né? E surge de diferentes números de vizinhos desse hidrogênio que eu estou analisando. Só é no hidrogênio? Não, pode ser, por exemplo, esses acoplamentos podem ser homo ou heteronucleares. O que quer dizer isso? Entre hidrogênios, ou entre hidrogênio e carbono, entre hidrogênio e qualquer outro núcleo que ativo na minha molécula que eu consiga ver esse acoplamento, e assim por diante, ok? Então esses desdobramentos, esses picos, quando a gente tem dois picos, a gente chama de dubleto, tripleto, quarteto e assim por diante. E o símbolo da constante de acoplamento eu falei que era J, e a gente pode representá-la como um J com um N elevado do lado esquerdo desse J e um subscrito AB aqui, onde esse valor vai ser dado em Hertz, desse meu acoplamento, e onde o N é o número de ligações que separam esses núcleos que estão acoplados aí, porque se um enxerga o outro, a gente está falando, é uma constante de acoplamento, isso significa que um interfere no outro, então esses núcleos estão acoplados. Então, N é o número de ligações, por exemplo, químicas que estão separando esses núcleos acoplados aí. E, obviamente, A e B representam os núcleos que estão acoplados. Então, aqui eu poderia ter, por exemplo, um J1, que a gente fala assim, apesar do N estar mais à esquerda, a gente sempre fala o símbolo primeiro, J1, ou seja,
um acoplamento a uma ligação, por exemplo, entre carbono e hidrogênio. Quer dizer que esse acoplamento poderia ser um acoplamento entre o carbono e os hidrogênios de uma metila, de um grupo metilênico ou de um grupo metínico aqui, né? CH3, CH2 ou CH, ok? Então vamos olhar novamente o nosso espectro da acetona aí, um dos primeiros espectros que eu mostrei para vocês. Aqui eu tenho um sinal intenso, um singleto, que ele está integrando para 6, que representa os 6 hidrogênios dessa molécula que são quimicamente equivalentes, né? Por que eles são quimicamente equivalentes? Porque esses hidrogênios são equivalentes. Isso se deve à livre rotação aqui, ou não impedida, dessa ligação carbono-carbono. Então esses hidrogênios vão estar girando, né, dessa metila. O mesmo é válido para essa outra metila. E obviamente eu tenho simetria aqui, né? Eu tenho um plano de simetria que corta essa molécula ao meio. E eu tenho um plano de simetria que vai conter, por exemplo, os átomos de carbono e oxigênio. Então simetria é uma coisa importante nessa espectroscopia também, não só em Raman ou infravermelho ou, por exemplo, espectroscopia eletrônica. Então voltamos lá para o nosso espectro de etanol, né, o primeiro espectro de alta resolução que eu mostrei aqui. Então aqui, por exemplo, eu tenho um sinal, como a gente já havia falado, que ele está desdobrando em 3 picos, ok? Então, que seria a expansão desse sinalzinho que está mais blindado aqui em 1.2. Eu continuo tendo um singleto nessa minha molécula, né? Então está aqui esse singleto. E eu tenho um quarteto aqui, porque esse sinalzinho mais desdobrado aqui, ou mais deslocado, né? Ele se desdobra em 4 picos aqui, ok? Seria um quarteto aí. Certo? Então, esse seria os desdobramentos aí, os picos aí, né? Ok? Então vamos ver o que é constante de acoplamento num sistema AX, tá? Então AX aí, pessoal, quer dizer que é um núcleo A, que ele é quimicamente não equivalente a um núcleo X aí, que pode ser um núcleo B, ou seja, eles não em frequências diferentes aí, ok? Então, para um próton HA durante o processo de ressonância, o estado de menor energia se alinha ao campo externo H0, né, que a gente representa desse jeito aqui. Tá? Então o spin desse próton A vai estar paralelo ao campo. Bem, nada de diferente do que a gente já conversou aqui. Então, após a irradiação da radiofrequência, né, isso aí vai entrar em ressonância, ocorre a inversão do estado de spin, ou seja, ele vai ficar antiparalelo, né, que é ao campo. Então, durante esse processo de ressonância, o spin do hidrogênio A, ele pode enxergar o momento de dipolo do hidrogênio B, que é o seu vizinho, de duas formas, ou paralelo ou antiparalelo ao campo. Tá? Então, isso vai afetar no H secundário que esse hidrogênio A vai sentir. Por quê? Porque agora o H secundário desse hidrogênio não vai ser só uma contribuição que venha dele, mas sim uma contribuição do momento de dipolo magnético do hidrogênio vizinho, que é o hidrogênio que ele consegue enxergar. Então aqui eu coloquei H com 2 setinhas para cima, para dizer que durante a ressonância do hidrogênio A que está paralelo ao campo, inicialmente, ele pode enxergar o momento de dipolo magnético do hidrogênio B também paralelo ao campo. Então aqui a setinha laranja refere-se ao spin do hidrogênio A e preto refere-se ao spin do hidrogênio B. Por outro lado, o H efetivo total pode ser da seguinte forma. Pode ser o H secundário que vem somente do hidrogênio A e pode ter uma influência do momento de dipolo do hidrogênio B que vai estar antiparalelo ao campo. Tá? Então eu tenho duas equações aqui, 2 valores para esse H secundário total, que vão gerar 2 campos efetivos que esse hidrogênio pode sentir e, consequentemente, 2 frequências efetivas, certo?
E outra coisa, como o H acopla com B, o B acopla com A do mesmo jeito, ou seja, pelo mesmo valor da constante, ou seja, é recíproco. Se eu enxergo você a 10 metros e você vai me enxergar a 10 metros, desde que a gente está partindo do pressuposto que a gente não tenha nenhum problema de visão aí, né? Ok? Então eu posso pensar no espectro do 4-metoxi 3-buteno 2-ona aí, né? Nesse espectro, pessoal, a gente tem um singleto aqui em 2.1, que eu já vou adiantando para vocês que ele está acoplando para 6, um singleto em quase 3.8, também integra para 6, perdão, não acopla. E a gente sabe que como é um singleto e está integrando para 3, na verdade, eles se referem aos hidrogênios das duas metilas aí, né? Então eu tenho uma metila aqui e outra metila aqui. Eu falei 6, mas é 3, cada um deles. Ok, então quem que é quem aqui? Essa é a primeira pergunta. Bem, eu tenho um sinal que está muito mais desblindado em relação ao outro, ou seja, tem um deslocamento químico maior em relação ao outro. Dentre desses dois conjuntos de hidrogênios, dessas duas metilas, qual que seria o que está mais desblindado? O que está mais desblindado, obviamente, é o hidrogênio do grupo metoxi aí. Por quê? Porque esse hidrogênio desse grupo metoxi nada mais é que um hidrogênio de um carbono ligado a um oxigênio, que é um grupo muito eletronegativo, então esses elétrons vão... a eletronegatividade do oxigênio vai desblindar os hidrogênios aí, né? Por efeito indutivo, a eletronegatividade do oxigênio tira elétrons do carbono, que consequentemente vai tentar compensar isso, né? Essa falta de elétrons, polarizando ainda mais a ligação CH, tirando densidade eletrônica das ligações CH, deixando esses hidrogênios desprotegidos, desblindados, né? E finalmente, então, esses 3 hidrogênios da metila ligado à carbonila da metila ligado à carbonila é o mais blindado aqui. E finalmente eu tenho 2 sinais aqui que são 2 picos, né? Um está mais desblindado lá em torno de 7.6 e outro está em torno de 5.4, 5.5, mais ou menos, né? Dentre esses 2 hidrogênios, que é os que faltam, né? Esses sinais integram para 1. É fácil concluir que esse sinal mais desblindado se refere ao carbono, que tem o grupo metoxilicado, novamente pela mesma explicação do efeito indutivo do oxigênio aí, né? E então esses 2 picos mais blindados aí, em torno de 5 ponto alguma coisa, refere-se ao carbono que está ligado, da olefina que está ligado à carbonila aí, ok? Então vamos ver a constante de acoplamento desses camaradas aí. Então, se eu expando aquele sinal em 5.6, que é mais ou menos 5.59, que está aqui, que é o meio do sinal, e eu meço essa distância aqui, que é dada em ppm, né? E multiplico pelo campo, o valor do campo. Qual que é o campo magnético aplicado aí para o hidrogênio? É 300 MHz. Então, na verdade, eu multiplico por 300, né? Eu esqueço o mega aí, certo? Porque isso já está, lembrando da equação do deslocamento químico, isso aí já tá normalizado aí, né? Então, eu vou chegar num valor de 12.6 Hz para esse acoplamento entre o hidrogênio do carbono 2 com o hidrogênio do carbono 3. E eu posso fazer a mesma coisa para o outro sinal, mais desblindado, lá em 7.6 quase. Se eu medir essa distância aqui, nós vamos chegar em 12.9. Então, se eu faço uma média entre 12.9 e 12.6, eu chego em 12.75, que é o que eu assinalaria para a constante de acoplamento do hidrogênio 2 com 3 ou 3 com 2. Por quê?
é o mesmo valor? Porque se A acopla com B com o valor de x Hz, B vai acoplar com A com o mesmo valor. É o princípio da reciprocidade aí. Então aqui está muito bem um esqueminha, né, disso que eu acabei de falar. Deslocamento químico do dubleto do hidrogênio A e o deslocamento químico do dubleto do hidrogênio B, e o espaçamento, que é o JB, ele tem que ser o mesmo entre os dois. Mas vocês podem estar me perguntando, por que um deu 12.6 e outro 12.9? Devido a problemas de resolução espectral, mais na parte digital. Quando a gente faz a transformada de Fourier, às vezes esses picos eles não ficam, tem problemas de fase, eles não ficam muito bem simétricos e acaba acontecendo essa imprecisãozinha, ok? Nada que possa prejudicar a nossa análise aí. Vamos ver então a constante de acoplamento num sistema AX2. Então, AX2 porque A vai ser representado por um hidrogênio, que ele é ele somente, e X2 porque tem dois hidrogênios HB aí que são quimicamente equivalentes, né? Então eu tenho dois grupos diferentes, então eu vou ter dois sinais aqui, um para cada grupo, né? Aqui tá, precisava arrumar aqui dois sinais para cada grupo, certo? Então, pensando no processo de ressonância do HA, eu posso fazer aquela mesma análise que eu fiz anteriormente para o sistema AX. Então, quando o HA vai entrar em ressonância, ele está paralelo ao campo, ele pode encontrar os dois HBs paralelos ao campo, então eu teria que o H secundário total dele seria dado pelo H secundário dele, mais 2 HB aí, que é o campo a somatória dos dois campos, momentos de dipolo dos dois HBs paralelos ao campo. Eu também posso ter um paralelo e um antiparalelo desse B durante esse processo de ressonância do hidrogênio A. Então eu ficaria com alguma coisa que é H secundário total de HA, seria o H secundário que só vem dele, mais HB e menos HB aqui, eu fiz de propósito, eu inverti, só para dizer que esta situação é degenerada ou tem a mesma energia que a de baixo, onde eu falo que eu tenho um antiparalelo e outro paralelo. Ou seja, nesses dois casos aqui, a ordem dos momentos de dipolo aqui, se é o primeiro paralelo e o segundo antiparalelo, não faz diferença, né? Tá? Então isso aqui só vai aumentar a probabilidade de transição para quando ocorre esse estado de spin, né, com essas populações. E finalmente eu tenho quando os dois HBs estão antiparalelos ao campo aí, né? Então o H secundário total vai ser dado por setinha para cima, 2 para baixo, o H secundário dele mesmo, e menos 2 HBs, que são as contribuições dos dois momentos de dipolo dos dois hidrogênios, que estão antiparalelos ao B. Ok? Então aqui a gente pode perceber que eu tenho uma frequência, porque aqui vai ser um H secundário que vai gerar uma frequência distinta desses dois camaradas aqui, porque esses dois aqui nada mais é que são estados degenerados de energia, e este outro vai me dar uma outra frequência, né? Então aqui a gente vai ter três linhas, né? Muito bem, então aqui para o HB, quando o HB está paralelo ao campo e vai entrar em ressonância, ele pode encontrar o HA paralelo ao campo, né? Então a equação total de HB vai ser dado por H secundário de B, certo? E a contribuição de HA paralelo ao campo. E pode ter também o contrário, né? O HA antiparalelo ao campo. Né? Então aqui para o HB nós vamos ter dois Hs secundários distintos que vão gerar dois Hs efetivos distintos e duas frequências distintas. Então o sinal de HB ele vai se separar em dois picos, ok? Muito bem, então aqui é a razão de distribuição, a probabilidade de distribuição para isso que a gente acabou de discutir, quando há HA acoplando com HB. Então,
de menor energia quando todos estão paralelos ao campo, porque o HA sempre está paralelo ao campo. Os intermediários de energia que tem 50% de chance de acontecer é quando o HB está paralelo ou antiparalelo ou vice-versa, né? O HB antiparalelo e B paralelo. E o de maior energia quando os dois HBs estão antiparalelos ao campo aí, ok? Então o que acontece? Do ponto de vista do HA, como eu crio 3 frequências distintas, porque eu tenho 3 H secundários distintos, esse sinal vai se dividir em 3 picos, que é o que a gente já havia chegado à conclusão 2 slides atrás, enquanto que o HB vai se dividir em 2 picos. E aí a separação das linhas do sinal de HA tem que ser igual para o sinal de HB, porque eles estão acoplando, ok? Muito bem, então aqui eu tenho um exemplo, né, desse sistema AX2 aí, certo? Então aqui eu tenho o 1,2-tricloroetano. Então aqui eu tenho um sinal que é um dubleto próximo de 4 ppm, né? Este dubleto aqui refere-se a quem? Ele vai se referir aos hidrogênios de quem? Se ele está dando um dubleto, ele vai se referir aos hidrogênios do CH2, porque esse CH2 aqui, como a gente havia falado, seria o HB, né? E o hidrogênio do CH vai me dar um tripleto, que é o que está mais desblindado aqui. Professor, não entendi, né? Então volte aqueles 2 slides e tente entender por que o sinal do CH vai me dar 3 picos e o sinal do CH2 vão me dar 2 picos. Pensando em deslocamento químico, fica claro que o sinal do CH é o mais desblindado, porque o carbono que ele está ligado tem 2 cloros pendurados, né? Então isso vai desblindar muito o carbono e, consequentemente, vai deixar bem desprotegido o hidrogênio, né? Enquanto isso, o CH2 só há um cloro ligado. Então, nesse sentido, eu consigo entender, pelo deslocamento químico, eu consigo entender por que esses dois sinais referem-se ao CH2 e o CH, respectivamente, considerando a ordem crescente de deslocamento químico aí, ok? Então, se eu expandir o sinal, que é o dubleto, que é o HB, né? Eu vejo que eu tenho uma separaçãozinha aqui. E essa separaçãozinha aí, se eu fizer subtrair aqui esses dois valores em ppm e multiplicar por 300, eu vou chegar em 6,3, se eu não me engano. Muito bem, eu posso fazer a mesma coisa para o HA. Então, para o HA, se eu faço essa separação aqui, eu vou chegar acho que em 6 e aqui também em 6. Então, se eu fizer a média dos dois valores de 6 com o valor de 6,3, eu vou chegar num valor de acoplamento de 6,1 Hz aí, certo? Que seria o acoplamento em J3HB ou HBHA de 6,1 Hz, ok? Vamos agora para o sistema AX3. Então, para o sistema AX3, eu posso pensar nessa molécula aqui, onde eu tenho um hidrogênio HA, que vai ser o meu A, certo? E eu tenho 3 hidrogênios que são quimicamente equivalentes aí, que seria o X3, aqui. Tá? Então a gente vai olhar o acoplamento desses caras aqui, ok? Então eu faço aquela mesma história, né? Eu vou ter 2 sinais, um para cada grupo aqui, ok? Então vamos lá. Então, olhando do ponto de vista de HA, quando ele está paralelo ao campo e vai sofrer ressonância, durante esse processo ele pode enxergar
os 3 momentos de dipolo dos 3 HBs paralelos ao campo, então eu vou ter uma equação secundária total para o HA, que vai depender do H secundário de A, mais a contribuição dos momentos dipolos dos 3 HBs paralelos ao campo. Eu posso ter, né, durante esse processo de ressonância do HA, ele pode encontrar 2 paralelos ao campo e um antiparalelo ao campo, ok? E então o H secundário total dessa situação vai ser o H secundário de A, que depende da densidade eletrônica dele, mais os momentos de dipolo dos 2 paralelos ao campo e o antiparalelo ao campo para o HB. Obviamente, pessoal, que aqui eu poderia ter paralelo, paralelo e antiparalelo, como tá. Poderia ter paralelo, antiparalelo e poderia ter antiparalelo, paralelo e paralelo. Então eu tenho 3 equações degeneradas aí para essa energia, para essa frequência. Não estou mostrando aqui por brevidade, questão de brevidade. E eu tenho a mesma situação aqui embaixo, onde eu posso ter o HA paralelo ao campo e ele encontrar 2 antiparalelos ao campo e um paralelo. E obviamente que eu posso ter antiparalelo, antiparalelo e paralelo, certo? E eu posso também ter antiparalelo, paralelo e antiparalelo, ou paralelo, antiparalelo e antiparalelo, certo? Então aí eu vou ter três equações para essas frequências que são degeneradas aí. E finalmente eu posso ter os 3 antiparalelos em relação ao campo. Então eu vou ter o H secundário de A, mais a contribuição dos momentos de dipolo para esses 3 antiparalelos aí, ok? Muito bem, e da perspectiva de B, quando os 3 estão em ressonância, né, vão entrar em ressonância e estão paralelos ao campo, eles podem encontrar tanto A paralelo ao campo, como A, antiparalelo ao campo, né? Então aqui, pessoal, eu posso, voltando aqui, para o A eu vou ter 1, 2, 3, 4 frequências diferentes, né? Por isso que esse sinal vai se dividir em 4 picos, certo? Por quê? Porque esses Hs secundários totais vão ser todos 4 diferentes, que vão gerar 4 Hs efetivos, e vamos gerar 4 picos. E do ponto de vista B, eu vou ter 2 Hs secundários totais para HB, que vão me gerar 2 frequências diferentes e, consequentemente, 2 picos diferentes para o sinal desse hidrogênio. Muito bem, aqui está um desenho do que eu acabei de falar, né? Então, levando em consideração a energia, eu tenho 12% de probabilidade durante a transição de eu encontrar esses 3 hidrogênios HBs paralelos ao campo. Eu tenho 37,5% para encontrar esses hidrogênios onde 2 estão paralelos ao campo e um antiparalelo, né, durante a transição à ressonância do hidrogênio A. Eu tenho 37,5% de chance de eu encontrar os 2 hidrogênios antiparalelos ao campo e um paralelo, né, mas eu tenho 3 possíveis arranjos, né, e finalmente eu tenho 12,5% de chance de eu encontrar os 3 hidrogênios HB antiparalelo ao campo durante o processo de ressonância do hidrogênio A, ok? E aqui tem um esquema mostrando então como vai ficar o sinal do hidrogênio A e o sinal do hidrogênio B. Então aqui eu vou ter, lembrando que a separação dos sinais do hidrogênio A tem que bater com a do hidrogênio B, ou seja, tem que ser os mesmos valores porque eles estão acoplando entre si. Então, e o acoplamento aqui também é um J3, porque eu estou a 1, 2, 3 ligações dos hidrogênios B. 3, 3, 3, e o caminho inverso é verdadeiro, né? 1, 2, 3, para os 3 hidrogênios do HB em relação ao HA. Então é um J3 HAHB, ok? Muito bem. Então, se eu olhar para essa molécula aqui, que é o espectro de hidrogênio do 3-cloro butan 2-ona, né? Eu tenho esse sistema
que a gente acabou de falar, né? O AX3, certo? Onde o A seria o hidrogênio do CH e o X3 seria os hidrogênios do CH3, certo? Então vamos lá, vamos começar pelas coisas mais fáceis aí. Então eu tenho um sinal que é um singleto aí, né? Que está integrando para 3, né? Quem que seria os hidrogênios desse sinal? Seriam os hidrogênios desse CH3 aqui que está ligado à carbonila, né? Por quê? Ele está muito longe de enxergar os outros hidrogênios. Seria uma distância de 1, 2, 3, 4, né? Ou 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele estaria 4 ligações do hidrogênio do CH e 5 ligações do hidrogênio do CH3. Lembrando que a constante de acoplamento, no geral, ela diminui com a separação dos núcleos que estão acoplando. Isso quer dizer que esse acoplamento J4 ou J5 deve ser nulo, né? Próximo de zero, e a gente não consegue, dependendo da resolução espectral, a gente consegue medir isso aí, né? Então, consequentemente, esse sinal aqui desse CH3 refere-se a esse singleto aqui. Muito bem, eu tenho um sinal em 2 ou 1.6 mais ou menos, né? Que ele dá um dubleto, né? Se ele dá um dubleto, ele se refere a quem? Ele deve se referir, e ele está integrando aqui para 3 também. Então ele deve se referir a esse hidrogênio do CH3 aqui, né? E eu tenho um sinal bem deslocado aqui, bem desblindado, que refere-se ao hidrogênio do CH, certo? Por quê? Porque esse hidrogênio desse CH está ligado a um carbono que tem um cloro, que é um átomo bem eletronegativo, vai desblindar, né? Vai deixar ele desprotegido aí, e ele vai sentir um campo intenso, e aí o deslocamento químico dele vai ser bem alto aí, né? Em relação aos outros sinais. Então vamos ver agora as constantes de acoplamento, que não deixa de ser um J3 também aí, neste caso. Então se eu pegar e expandir o sinal do HB, né, e medir essa distância aqui, então eu faço o delta aí, né, em ppm, multiplico por 300, eu vou chegar em 6.9 Hz. Então esse seria o valor do J3 HBHA, né? Sendo que esse HB ele é representado pelos hidrogênios daquela metila, né? E se eu olhar o HA, que é o hidrogênio do CH, e pegar e medir as distâncias aqui, fazer o delta em ppm e depois multiplicar por 300 para cada uma delas, eu vou chegar em 6.9 para cada uma delas. Então, se eu fizer a média dos 4, 6.9, obviamente que eu chego em 6.9. Então, o J3 HB é 6.9, do mesmo jeito que o J3 HBHA é 6.9, porque se o A acopla com o B com 6.9 Hz, o B vai acoplar com A com 6.9 Hz também, certo? Então vamos ver então a questão de multiplicidade da constante de acoplamento. Então nós previmos intuitivamente, pensando nessa questão dos alinhamentos de dipolo aí, as possíveis combinações dos spins acoplados, né? Que tem a ver com a energia, com a frequência. Mas há uma relação matemática para isso. A relação é dada por esse M aqui, em que a multiplicidade, que é o M, é igual a 2NI, onde esse aqui é o número quântico de spin, do núcleo que o átomo que eu estou analisando está enxergando. Então quer dizer o quê? Imagine que eu tenho, por exemplo, um hidrogênio que ele está enxergando outro hidrogênio. Então nós sabemos que o número quântico de spin do hidrogênio é meio, né? Então esse I vai ser meio. Agora, por outro lado, se eu tenho um hidrogênio que ele está enxergando um deutério, esse I vai ser 1, não vai ser meio, porque é o número quântico de spin
do núcleo que o núcleo que eu estou analisando está enxergando, ok? Então, por exemplo, pensando aqui, neste caso, eu posso simplificar isso aqui, né? Quando eu estou olhando ou só analisando núcleos com spin meio que estão acoplando, né? Outra coisa que eu esqueci de mencionar aqui nessa equação, o N é o número de núcleos vizinhos que estão acoplados. Então, por exemplo, se eu tenho um hidrogênio que ele está enxergando outro hidrogênio, né? A multiplicidade é 2, vai ser um dupleto, né? Então, como eu falei antes aqui, se eu estou usando, eu posso simplificar para núcleos com spin meio, que estão sendo enxergados, eu uso essa expressão aqui, n mais 1, certo? Porque se eu pôr meio aqui em cima, esse 2 vai cortar com o meio e eu vou chegar em n mais 1 aí. Então, por isso que é fácil de eu prever os meus vizinhos, porque, por exemplo, quando um átomo enxerga um hidrogênio, ele vai dar um dupleto. Quando ele enxerga 2 hidrogênios, ele vai dar um tripleto. Quando ele enxerga 3, ele vai dar um quarteto. E assim por diante, né? Então, eu falei átomo para não falar hidrogênio, né? Eu poderia falar, quando um deutério que tem spin 1 enxerga um hidrogênio que tem spin meio, então ele vai dar um dupleto, tripleto e assim por diante. E a gente viu que as probabilidades de distribuição lá dos estados de spin, lá das energias, elas interferem, óbvio, né, na população barra intensidade dos sinais. E isso é interessante que ele segue o triângulo de Pascal, pessoal. Então aqui eu teria a intensidade para um singleto, óbvio. Para um dubleto, a intensidade dos dois picos vão ser 1 para 1, ou seja, eles vão ter o mesmo tamanho. Um tripleto ele vai ser 1 para 2 para 1, certo? Um quarteto, onde eu vou ter os 4 picos, vai ser 1 para 3 para 3 para 1. Então a intensidade também ajuda a gente a saber a distinguir se aquele sinal realmente é um dubleto, um tripleto, um quarteto, alguma coisa desse tipo. Que às vezes eu tenho dois dubletos um próximo do outro e aí a gente às vezes pode achar que é um quarteto, mas aí pela intensidade a gente consegue saber que como é 1 para 1, então não se trata de um quarteto, mas sim dois dubletos próximos, ok? E aí a gente volta para o nosso velho espectro do etanol aí, né? Então, neste caso, no etanol a gente sabe que é um CH3, CH2OH, certo? Então eu posso adiantar para vocês que esse sinal aqui ele integra para 3, certo? Se ele está integrando para 3 e o etanol é o CH3, CH2OH, então a gente sabe que esse é o sinal dos hidrogênios da metila, né? E ele dá um tripleto. Por que ele se desdobra em 3? Porque esses 3 hidrogênios que são quimicamente equivalentes, eles enxergam 2 hidrogênios quimicamente equivalentes do CH2. Então, 2 mais 1, 3. Né? Por outro lado, o CH2 ele enxerga 3 hidrogênios equivalentes da metila. Né? Então, voltando, os 2 hidrogênios do CH2 que são quimicamente equivalentes, ou seja, eles vão dar a mesma frequência, eles enxergam 3 hidrogênios que são quimicamente equivalentes, então 3 mais 1 dá 4. Então isso é um quarteto, né, que é dado por esse sinalzinho aqui. E finalmente eu tenho o hidrogênio do OH aqui, que o hidrogênio do OH ele dá um singleto meio alargado, mas o mais importante aqui é dizer que ele não consegue enxergar os hidrogênios do CH2 e muito menos do CH3. Por isso ele não acopla, ok? Nessa situação. Outra coisa, a gente poderia pensar, o hidrogênio do OH ele deveria estar mais desblindado, ele deveria estar à esquerda do sinal em 3.7, que é o sinal dos hidrogênios do CH2. Sim, pensando pelas regras de deslocamento químico, ele deveria estar. Mas aqui, no caso do etanol, ou o caso de hidrogênios de hidroxila, o deslocamento químico vai variar muito com a condição de medida, né? Como você prepara a amostra. Então, se
esse etanol tiver um pouquinho de água ou tiver muito concentrado, o que vai acabar acontecendo, pessoal? Vai acabar acontecendo que a gente começa a ter interações ou ligações de hidrogênio intermoleculares. E aí, esse hidrogênio ele não é mais dessa hidroxila, essa ligação OH ela vai estar muito mais longa, né? Então o efeito da eletronegatividade do oxigênio desse ligado que tem esse hidrogênio ligado vai ser muito menor. Então, hidrogênios de hidroxilas de álcoois, eles têm uma faixa de variação dentro da escala de ppm muito ampla. Às vezes ele está mais desblindado, às vezes ele está mais blindado, ou seja, às vezes ele está mais à esquerda da escala de deslocamento químico ou do espectro, às vezes ele está mais à direita, tá? Então isso tem alguns fatores que interferem aí no deslocamento químico dele, ok? E aí vamos ver algumas regras para fazer a atribuição dos sinais nos acoplamentos. A gente veio fazendo isso, né? Nesses exemplos que eu dei, mas agora vou dar algumas regrinhas ou algumas ideias do que a gente precisa saber. O que a gente precisa saber na hora de assinalar ou interpretar um espectro de RMN de hidrogênio, carbono ou qualquer outro núcleo? As regiões características que esses núcleos, que os deslocamentos químicos desses núcleos caem, por exemplo, a gente está sempre usando o RMN de hidrogênio, de próton, para os nossos exemplos. Então, lembrar daquele último a última figura que eu dei na aula anterior, lá, onde tinha a escala de deslocamento químico de hidrogênio e onde as faixas de deslocamento onde cai, por exemplo, os hidrogênios de aldeído, cetona, álcool, alcenos, alcinos, aromáticos, isso é importante, então isso já dá uma ideia para a gente do tipo de a classe de compostos que a gente está trabalhando. A intensidade dos sinais, aí é só lembrar a questão do triângulo de Pascal, né? Conceitos de blindagem e desblindagem, as regras de multiplicidade dos acoplamentos aí. Lembrar da reciprocidade, se A acopla com B por um valor de x em hertz, logo B acopla com A com o mesmo valor em hertz. E lembrar que no geral, quanto maior a distância de separação entre os núcleos acoplados, menor será esse valor do J, ou do acoplamento. E é interessante a gente saber o número de insaturação. Isso aqui é encontrado em vários livros de espectroscopia, né? Por exemplo, Pavia, ou Silverstein, né? Tem várias outras equações, mas uma delas aqui, para a gente saber o número de insaturação dentro de uma molécula, é dada por 1 mais meio vezes a somatória da atomicidade do meu átomo, né? Vezes a valência menos 2, ok? Onde A é a atomicidade e V é a valência. Vou dar alguns exemplos aqui. Então, pegando a propanona, né? Então, o carbono, a atomicidade do carbono na propanona é 3, do hidrogênio é 6 e do oxigênio é 1. Né? É só olhar a fórmula química, né? Molecular. Então, se eu colocar aqui 1 mais meio vezes o somatório lá da atomicidade dessa regrinha aqui, dessa parte, para cada um dos átomos, eu começando pelo carbono, 3 vezes a valência do carbono é 4, menos 2, mais a atomicidade do hidrogênio, 6, que multiplica a valência do hidrogênio, quantas ligações do hidrogênio faz? É 1, 1 menos 2, mais a atomicidade do oxigênio, né? Vezes a valência do oxigênio, quantas ligações o oxigênio faz? 2 menos 2. E aí, se eu desenvolver essa equação, eu chego que o número de saturação aqui é 1. Óbvio, aqui estamos aqui, que é a saturação da carbonila. Se eu fizer a mesma coisa para essa cetona, que tem a olefina, que foi uma das moléculas que a gente viu, né? Eu só preciso seguir a mesma equação, lembrando que a atomicidade do carbono é 5, né? A valência é 4, ele faz 4 ligações. O hidrogênio aqui é 8. 8 vezes a valência dele menos 2, está aqui. A valência é 1, o hidrogênio faz uma ligação só. Oxigênio, né? São 2 aí, oxigênios. Aqui está errado, né? Aqui eu aqui é 2, não é 1. Tá? Então aqui seria 2, mas não vai interferir no cálculo. 2 menos 2 dá 0. 2 vezes 0, né? Aqui eu estava errado, mas aqui eu arrumei.
Então a gente vai chegar no índice de saturação de 2 aqui, certo? Ou seja, eu tenho duas insaturações, uma que vem da olefina e outra da carbonila aí, ok? E lembrando que o composto ciclo também é uma insaturação, conta como uma insaturação para essa regra. Tá? Então, se a gente tentar fazer o número de insaturação para o benzeno, que teriam 3 duplas ligações, o número de saturação dele vai ser igual a 4, né? Porque são as 3 duplas ligações mais o anel, ok? Então era isso que eu queria falar para vocês hoje, tá? Um abraço aí e até a próxima.